é a história da sua aposentadoria, né, em 2016. Estava falando até com o teu mestre aqui, o meu parceiro de comentários no combate, né, mestre Alex Gazé. Um salve aí pro Gazé. Pô, salve Gazé, discípulo do meu grande amigo Luiz Alves. E ele estava contando a história, né, cara, que você é um cara tão talentoso, né, e que você naturalmente deu uma relaxada, assim, porque pô, todo mundo sabe do teu potencial, e aí você sofreu aquele nocaute, né, até pelo atleta da Pitbull Brothers pro Valdini Silva lá no Jungle Fight, e no Jungle Fight 86 em 2016, e aquilo, de certa maneira, acabou tirando sua motivação, tanto que você parou e só voltou em 2019, né? Exato. Conta como é que foi esse processo, assim, né, a sua reinvenção, o que passou pela tua cabeça, por que você resolveu voltar e tá onde está agora? Foi um acúmulo de frustração, porque, assim, eu era 4-0, 2013 ou 14, eu tinha 23 anos, então era 2013 ou 14. Eu era 4-0 e o Bellator me chamou. Só que eu tinha uma fixação quase que jovial pelo UFC, né? Ah, UFC, UFC. Então, assim, eu tava 4-0, lutando o Jungle, que era o veículo por onde a maioria dos atletas ia pro UFC, pelo menos aqui no território brasileiro, essa era a imagem da época, né? Hoje em dia a gente sabe que o principal exportador é o LFA, mas à época o Jungle era o grande expoente de exportação de atletas pro UFC ou pro Bellator. Aí eu tava 4-0, vindo de 3 nocautes seguidos no Jungle, e o Bellator ligou, e eu falei, se o Bellator ligou, o UFC tá aqui, já tá de olho em mim. Aí veio a oportunidade de lutar pelo cinturão do Jungle. Que aí teve umas voltas que a gente deu, porque eu me machuquei, depois o Mário se machucou, aí me casaram com o Moicano, aí o Moicano se machucou. Acho que eu cheguei a ter luta casada com o Pantoja também naquela época, enfim. Grandes nomes ali circulando. E no final das contas eu fui disputar o cinturão do Jungle com o atual campeão, que era o Mário Israel. Eu era 4-0, ele era 9-0, todas as lutas dele ele tinha ganho no primeiro round. Mas, mano, eu tava com a mentalidade de fogo, porque eu queria ir pro UFC. E aí eu lutei com o Mário Israel, até então a luta mais dura da minha vida. Foi uma luta por decisão dividida. Ele ganhou o primeiro round, me deu um flash down. Eu me recuperei no segundo round, troquei de base, compliquei ele um pouco. O terceiro round foi apertado, só que eu consegui golpear mais ele do que ele me golpeou e ainda consegui concretizar a única queda da luta no finalzinho do terceiro round. Então, ganhei, peguei o cinturão do Jungle, tava 5-0, né? E eu pensei, acabou, é isso, vou pro UFC. Um ano se passou, nada do UFC chamar, e nada de eu conseguir marcar uma outra luta, porque as pessoas já estavam aceitando lutar comigo e em cima da hora desmarcavam. Sempre acontecia algo. Beleza. O que eu pensei? Tá bom, o UFC não vai chamar, eu preciso fazer uma luta, não quero defender esse cinturão, porque senão eu vou só continuar onde eu já tô, vou tentar fazer algo. Vou aproveitar que eu fico tão debilitado descendo para 61, vou me experimentar em 66. Vou subir, vou tentar pegar o cinturão na categoria de cima. Gazé me desaconselhou a fazer isso, a equipe toda me desaconselhou a fazer isso, o Valide me desaconselhou a fazer isso, mas, mano, eu tava confiante. Subi de categoria, me casaram com o Fabiano Soldado, foi o meu nocaute mais rápido até hoje. Consegui acertar um chute na cabeça dele com 1 minuto e 24, salvo engano. Acertei um Lion Kick nele, bum, pegou ali, era a estratégia toda traçada pelo Gazé, plano deu todo certo. Mano, primeiro atleta na história com 2 cinturões do Jungle, 6-0, voando, 24 ou 25 aninhos de idade que eu tinha. Meu irmão tava pico de bala. Mais um ano se passou, eu com 2 cinturões, um em cada ombro, invicto, e nada do Jungle chamar. Aquilo foi me desmotivando. Do UFC te chamar. Desculpa, nada do UFC me chamar. Cara, aquilo foi me desmotivando. Eu vendo pessoas com quem eu treinava e ia bem contra elas. Eu vi essas pessoas sendo contratadas e eu não. E eu com 2 cinturões ali invicto e não entendendo. E, porra, o que tá acontecendo? E, mano, pô, não é nada. Eu tinha 24, 25 anos, irmão. Cabeça ali não é a cabeça que eu tenho hoje, entendeu? Eu não acreditava nem em Deus, irmão. Então, assim, não tinha nem onde me apoiar. Fiquei solto ali, perdido, não sabia o que fazer. Insisti, fui atrás de mais uma luta perigosa, digamos assim. Tinha um menino lá no Nordeste chamado Amaury Teise. Ele era campeão do Limo Fight, campeão 61 e 66. E aí tinha um promotor lá do Nordeste, dono de uma loja chamada Primeiro Round. Ele fez o primeiro round combat e tentou casar uma luta minha contra esse Amaury. Porque esse Amaury tinha acabado de ganhar de um amigo meu para pegar o cinturão 66 do Limo Fight, não lembro quem era. Mas enfim, aí ele casou essa luta. Eu lembro que teve uns press conference, foi até de terninho e tal, o cabelão tava maior na época, para trás, tudo bonitão.
A luta ficou conhecida como a luta de 5 cinturões, porque era 2 do Jungle, 2 do Limo Fight e o do primeiro round combat sendo disputado. Então, assim, todo o hype, eu falei, mano, vou nocautear esse cara e vou pro UFC, não vai ter como agora. Trocamos pau 3 rounds. No final do terceiro round, ele tentando me derrubar, eu de Wizard aqui nele, eu fiz uma inversão aqui e bati com o cotovelo por cima dele, na costela dele. Quebrei uma costela dele, ele não conseguiu voltar. Ou seja, um outro nocaute assim, inédito, né? Pô, uma cotovelada na costela, quebrou a costela, uma parada que nunca tinha acontecido. 3 cinturões no ombro, 7-0 invicto, passou mais um ano e meio, e o UFC não chamava. Eu quebrei mentalmente. E aí não queria mais lutar, só queria lutar se fosse no UFC, e fiquei nessa briga com o Valide, vai lá tentar arrumar, não sei o quê, e brigava com a galera de Nogueira, e ninguém conseguia cavar uma vaga no UFC pra mim. O bagulho não fazia sentido nenhum pra mim. Eu novo ali, querendo a parada, e a parada não acontecendo. E aí o Valide me ofereceu uma luta, falou, você não pode ficar esse tempo todo sem lutar, senão teu nome vai esfriar, se eles não chamaram agora, não vão chamar mais, então tem que fazer uma luta. Aí ele casou essa luta com o Valdines, e Alonso, assim, tô querendo dar desculpa de nada, tô só tentando falar o que foi. Eu não treinei nem 2 semanas pra essa luta, mano. Eu tava completamente desmotivado. Eu tava em casa coçando meu saco. Eu levantei, bati o peso e fui lutar. Dentro da luta com ele, eu me dei conta da cagada que eu tinha feito. Eu tava vendo os golpes vindo, vendo a movimentação dele, eu até pensando assim, caraca, pô, beleza, tô entendendo o jogo dele. Só que, mano, mesmo entendendo o jogo dele, meu corpo não tava respondendo ao que eu tava vendo. Ele jogava um golpe, eu vi o golpe vindo, meu corpo não saía a tempo, eu comi o golpe, e eu pensei assim, pô, pegou, mas não pegou tão duro. Quando eu vi, eu tava de bunda no chão, que isso, cara? Tipo, eu me assustei dentro da luta com a minha falta de preparo. Então, assim, cansei, aí vim pro segundo round, tentei apertar ele no início do round, até acertei uns bons golpes nele, mas tava sem potência. Fui para uma espécie de tudo ou nada, porque eu vi que se a luta se prolongasse, eu ia cair. Aí nessa de ir para um tudo ou nada e não ter potência no golpe, eu cansei mais ainda, fiquei molenga, tomei uma mão boba em pé, andando pro lado errado, porque eu já não estava raciocinando. E sim, fui nocauteado, aí veio a minha primeira derrota. Eu pensei, pô, cara, se eu tava 7-0 com 3 cinturões no ombro e o UFC não chamou, que dirá agora depois de uma derrota? Aquilo, assim, acabou comigo mentalmente. Perfeitamente. Dá para Acabou comigo entender mentalmente e eu quis me perfeitamente. afastar do esporte, entendeu? Uhum. E E o aí, que te trouxe de volta? aí que tá. Me afastei do esporte. Comecei, assim, eu não estava satisfeito com a pessoa que eu era, assim, por várias razões. Vi que eu estava no MMA, vi que toda essa ânsia, todo esse desgosto, é porque eu não estava gostando do que eu estava fazendo. Eu queria fama, queria o dinheiro, queria as meninas, enfim, queria só um monte de coisa que não prestava, só coisa efêmera. E aí eu fui me dando conta disso, fui conseguindo me enxergar com um pouco mais de verdade, com um pouco mais de sinceridade, e fui vendo que eu não era a pessoa que eu achava que eu era. Fui vendo que eu não era o atleta dedicado que eu achava que eu era muito mais um vagabundo, na verdade, treinava o mínimo. Fui vendo que eu não era atleta nada, que eu era no máximo lutador, que eu não me comportava como um atleta em período integral, fazia um monte de cagada, comia um monte de besteira, enchia os cornos de bebida. Vi que eu era um cara egoísta, um cara ciumento, mentiroso. Enfim, fui começando a enxergar o lixo dentro de mim, fui começando a revirar esse lixo. E aí passou 1 ano, 2, 3 ali, e meu irmão, eu me aprofundando nisso, lendo sobre várias culturas, várias espiritualidades, mergulhei de cabeça no autoconhecimento e aquilo foi me ajudando a fazer uma reforma. Daí o apelido Shiva, né? E aí eu fui me limpando ali, e aí, vamos dizer assim, só para não ficar muito longo aqui, esbarrei com Deus nisso. Conheci que existia realmente um Deus que estava olhando ali para mim, estava antevendo as cagadas que eu ia fazer por me conhecer e estava tentando me proteger de uma certa forma. Eu vi que existia uma consciência que estava além da minha, que estava presente o tempo inteiro e que zelava pelo melhor, digamos assim. E aí comecei a conversar com essa consciência, vou chamar de Deus. Comecei a conversar com Deus e aí comecei a ver as respostas, comecei a entender como ele falava de volta comigo. E aí também, só para encurtar, depois de muito ele falar para mim para voltar para lutar, e detalhe, galera, quando eu falo que Deus falou comigo, não é que veio uma voz do além e falou assim, Bilharinho, você deve voltar. Não, não é isso. Deus fala de uma outra forma. Ele usa elementos que compõem uma comunicação que me permitem saber que é ele que está falando, tá? Quem aí conversa com Deus sabe o que eu estou falando. Então, depois de muito conversar com ele e teimar, eu pedi a ele um dia, eu lembro exatamente, porque era perto do aniversário do meu irmão, e eu tava no Barra Shopping, é um shopping aqui do Rio de Janeiro, com uma torta na mão, porque era aniversário dele, a gente ia indo comprar uma torta para ele. E aí eu tava andando no Barra Shopping e eu tava dentro da minha cabeça conversando com Deus, e aí a conversa era a seguinte. Eu falei assim, pô, papai, eu chamo de papai, né, de maneira carinhosa. Falei, pô, papai, você já me falou algumas vezes para voltar, mas, pô, ainda tenho receio de, 4 anos afastado, vou voltar agora.
Será que eu já não perdi muito tempo? Eu sei que você pode abrir as portas e tal, mas, caraca, eu ainda tô receoso. Fala mais uma vez comigo, pai, mas fala de uma forma assim que eu não posso negar, entendeu? Tipo, grita na minha cara, porque eu sou burro, eu sou teimoso. Grita na minha cara que você quer que eu volte pro MMA, que eu te juro que eu vou voltar e vou dar o meu melhor. Mas tem que gritar de uma forma que não dê pra eu negar. Alonso, enquanto eu tava tendo esse embate com Deus na minha cabeça, após 4 anos afastado de tudo, aposentado já, longe de entrevista, longe de tudo, um rapaz me cutuca no ombro, eu com a tortinha na mão, orando aqui, um rapaz me cutuca no ombro. Eu viro para trás e ele fala assim, você é o Bilherinho, não é? Aí eu falei, sou. Aí ele falou, quando é que é a próxima luta? Cara, Felipe, o nome desse rapaz. Eu virei para ele e falei assim, irmão, eu sei que você não tem a menor ideia do que você acabou de fazer, mas você acabou de derrubar um primeiro dominó muito importante na minha vida, cara. Você não tem noção do. Você não tem noção do bem que você acabou de trazer pra mim, mas eu só quero te perguntar uma parada. Aí ele falou, o quê? Eu falei, você é cristão, não é? Aí ele falou, sou, como é que você sabe? Aí eu falei, porque. Caraca, desculpa. Eu falei, porque Deus costuma usar os filhos dele pra trazer os recados dele. E foi aí que eu resolvi voltar pra MMA de vez, entendeu? Que história maneira, cara. Isso aí, É. ó. Tem gente aqui falando, isso é roteiro de filme, hein, Alonso? Ó, o Pedro Rodrigues fala aqui, ó, roteiro de filme. Muito legal, cara. E você é um cara que fala bem, assim, é muito articulado, então fica interessante. Parabéns. E mais legal ainda, a gente fica torcendo ainda mais por você aí, né? Tenho certeza. E o Gazé estava me falando aqui, né, cara, complementando isso tudo que você falou, a gente conversando aqui hoje, ele falou, porra, Alonso, impressionante, o Bilharinho, ele entrou naquela fase, né, de autoconfiança demais, ele acabou perdendo e tal. Cara, quando ele volta, meu irmão, psicopata treinando todo dia. E desde que ele voltou, ele tá assim, entendeu? Ele tá focado e treinando diariamente. Eu tenho certeza que ele vai chegar longe.